Então, ao mesmo tempo que eu falei, né? Eu vivi dentro da igreja, mas não era parte da igreja. Uhum. Fala, gente! Mais um Teste com a Pri começando. Que alegria estar mais uma quarta-feira aqui, trazendo um episódio que edifique a sua vida, a sua fé, que ative você e desperte para aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Gente, você que é a primeira vez, você sabe que a gente tem um compromisso de realmente trazer histórias que edificam. Então você pode estar se inscrevendo aqui no canal, dando o seu like e também ativando o sininho, porque você vai poder ver outros episódios nas próximas semanas. E você que já é da comunidade, seja bem-vindo novamente. Que alegria poder construir isso junto com você. Você faz toda a diferença. Às vezes você não está sendo entrevistado, mas você pode ser o agente de Deus para enviar para alguém e ser boca de Deus através do envio, tá certo? Então, dê boas-vindas comigo, juntamente aí com todos nós, ao Cleiton Veras. Meu Deus, eu nem acredito que eu consegui, gente. Essa eu venci no cansaço, tá? É Depois de tantos nãos, agora eu recebi um sim, glória a Deus, viu? Ó, bate na porta que uma hora vai dar certo. É verdade. Tudo bem, Amém. Cleiton? Que alegria ter você aqui. Gostaria que você se apresentasse para nós. Quem é Cleiton? De Perfeito. onde vem? Vamos lá. Tá certo. Primeiramente, muito obrigado, pastora. Obrigado por insistir. Eu acho que se fosse por mim, eu nunca estaria aqui mesmo. Mas acho que basicamente poderia resumir Cleiton Veras como um menino do interior de Minas Gerais que veio para cá, para Floripa, com 10 anos. Com 10 anos. Junto com os meus pais e desde então eu moro aqui. Então, na verdade, nasci em Minas Gerais, mas eu moro mais tempo aqui mais do Catarina, que... né? Exatamente. Mais Catarina do que mineiro. Olha então, acho que basicamente isso resume bem resumidinho, mas também poderia dizer que sou cristão desde berço, basicamente. Né? Desde que eu me lembro, eu tô na igreja, assim. Mas, obviamente, nem tudo são flores. Vamos conversar sobre isso, inclusive, eu acho que vai ser interessante. Com certeza. Casado com a Maiara, inclusive, um beijo pra você, Exatamente. mais sua linda. Pai de pet. Por enquanto, sim. Né? É a Nina. A Nina, exato. Que alegria. Então, como que é para você, né, ser mineiro e tudo mais, de raiz, mas teve essa transição? O porquê que houve essa transição para Santa Catarina? Por que Santa Catarina, né? Então, é uma história bem longa. Acho que não caberia no tete-a-tete. Certo. Mas, num resumo, poderia dizer que o meu pai ele teve uma decepção com a cidade onde a gente morava. Tá. Então, uma cidade que ele conhecia todo mundo conhecia ele, mas ele teve uma decepção muito grande, uma desilusão, talvez posso dizer assim. E, assim, né? Dá para dizer, por sorte, um dia ele viu uma reportagem, mas hoje a gente consegue entender que foi a mão de Deus movendo a gente daquele lugar. Ele simplesmente viu uma reportagem, a gente nunca tinha ouvido falar sobre Florianópolis na vida, e, na verdade, eu nem conhecia o que era Santa Catarina. Sim, era muito novo, né? Exato. Então, ele viu uma reportagem, viu que tinha muitos turistas, muitas pessoas que vinham para cá no verão, e achou que era uma boa ideia vir para cá. Veio, conseguiu emprego, deu certo, uns meses depois a gente veio e nunca mais voltou. Mas eu lembro até hoje, no colégio, os meus amigos perguntando, tá, mas você vai para Florianópolis, onde é isso? E eu procurando no mapa, assim, mostrando, olha, aqui é uma cidade e tal, existe mesmo. Existe. Tipo, era coisa de outro mundo, porque não tinha tecnologia, não essas tinha coisas. Nada disso, exatamente. Nada. Era literalmente diferente. abrindo o Atlas para mostrar para o pessoal. Aqui tá Floripa. Entrega um pouco a idade, né? Mas fazer o quê? Faz parte da história, né? Exatamente. E agora, vindo pra cá, você falou que é desde berço cristão. Então, nessa cidade né, mineira, Exato. você já era cristão. E qual era a denominação? Isso. Como que foi a tua experiência com o evangelho desde criança? Show. Eu posso dizer que eu e até estava pensando muito sobre isso antes de vir para cá, porque eu estava pensando, gente, o que eu vou falar? Mas eu posso dizer que eu vivi dentro da igreja desde criança, mas eu não era a igreja desde criança. Acho que esse é um primeiro termo bacana. É uma primeira definição que precisa ser feita, porque ela mudou muita coisa, como eu penso, dos últimos anos para cá. Desde que eu era criança, eu lembro que em algum momento a minha mãe sempre foi católica, e aí em algum momento eu participei da igreja católica, mas eu era muito novo e não lembro. Eu sei que eu fui porque ela conta. Mas eu lembro que a partir do momento que eu lembro, a gente já era evangélico e era parte da igreja metodista, lá em Minas Gerais. E membro ativo, né?
ia para a escola dominical de manhã, culto à noite, participava dos ministérios, tudo isso. Eu era criança, então só acompanhava. Sim, Né? às vezes dormia no banco da igreja, Exato, né? tipo isso. Fazia parte dessa parte também. Mas esse período lá, ele foi relativamente curto, né? Deve ter sido ali uns 4, 5 anos no máximo. Então, eu tenho lembranças muito boas da escola dominical, vários momentos na igreja, assim, muito divertidos, mas eu não lembro da igreja, eu não lembro muito das pessoas, eu não lembro muito de muita coisa. E aí, quando a gente veio para cá, meu pai quis se manter na mesma igreja. Então, ele veio para cá, a gente foi para a Metodista também, lá no Estreito, e a gente congregou lá até a pandemia. Então, eu passei quase toda a minha vida até hoje em uma igreja só. Que legal. Teve essa mudança de estado, mas dentro da mesma igreja. Então, ao mesmo tempo que eu falei, né, eu vivi dentro da igreja, mas não era parte da igreja. Ao mesmo tempo que isso é muito realidade, o fato de estar numa igreja mais tradicional, como era metodista, me ajudou muito em muitas coisas, mas que só fui entender agora, depois de muitos anos. Tinha uma boa base. Tinha uma boa base, exatamente. Muitos das perguntas assim que eu fazia era por conta do ambiente que a igreja gerava, que era uma igreja... Era muito difícil de entender as coisas, mas era uma igreja muito pautada no ensino. Eu não sei se pode expor algumas dessas indagações que vinham ou não. Sim, tem uma que para mim infinidades. Assim, eu lembro até hoje, assim, até preciso pedir desculpa para na época a professora da escola dominical, a Gabriela, que do nada assim, mas adolescente, né? Era um adolescente. Ok. Virei para ela e perguntei: "Então, professora, está escrito aqui na Bíblia, ó, no início era o verbo e o verbo era com Deus. Se tem início, então isso quer dizer que Deus foi criado. Quem criou Deus?" Daí foi aquele negócio, né? Meu Deus. Cara, quem trouxe esse menino pra cá? Tipo assim, por que na minha aula? Exatamente isso. Então eu tinha esse tipo de perguntas muito filosóficas que desde sempre não faziam muito sentido. Mas condiz um pouco com a minha personalidade desde sempre, porque sempre fui muito curioso, sempre era literalmente aquela criança que desmontava as coisas para ver como ela era por dentro. Que interessante. É realmente de personalidade mesmo. Exato. Tem uma coisa que eu nunca fiz, por exemplo. Se eu desmontasse, acho que eu nunca mais ia montar e ia ficar por isso mesmo, só estraguei. Mas era o que acontecia, mas eu queria saber como funcionava. Era. Interessante. Então eu tinha essas questões todas e por muito tempo eu batia assim nessas teclas, também porque em muito eu não acreditava no que a gente estava aprendendo ali na igreja. Então, falando, por exemplo, né, da época da Metodista, eu fiz muitas coisas dentro da igreja. Fui líder de mocidade, que na época era mistura dos jovens com os adolescentes. Fui líder dos jovens por um período bem curto. Depois continuei participando da liderança dos jovens em outras funções. Fazia parte do louvor no som. Por uma muito curta temporada de um culto, fiz parte do louvor cantando também. Muito curta, um culto. Então, assim, sempre tive muito envolvido na igreja. Mas era aquela coisa de... Eu estava na igreja, eu fazia as coisas para a igreja, mas não porque eu acreditava que eu estava fazendo aquilo para o Senhor. Mas sim porque eu tinha assumido compromisso com alguém, ou então era curioso, queria saber como é que funcionava aquelas coisas. E ia me envolvendo. Até que chegou um ponto em que me envolver demais me trouxe problemas. Então... Importante falar sobre isso, porque eu acho que a realidade de muitos é essa, o ativismo. Exatamente. Porque eu era literalmente um ativista. Eu fazia as coisas por fazer, não tinha muito critério até para as coisas que eu aceitava fazer, mas eu estava sempre envolvido. Por um lado, até isso foi uma frase que uma tia minha me falou, e ela não tem muito contato comigo, porque ela mora nos Estados Unidos, então a gente se via muito pouco, falava muito pouco, mas uma vez ela me chamou assim de canto e falou: "Cleiton, você é bastante contra a igreja, eu vejo isso na forma como você fala, como você pensa e tudo mais. Eu sei que você está lá, mas você é contra a igreja. Só que você já parou para pensar que se você não estivesse na igreja, onde você estaria hoje?" Nossa, impactante essa pergunta. Sim, exato. E ela falou assim com a convicção de que provavelmente eu estaria em um lugar muito errado. Na minha cabeça, não. Mas ela estava muito certa, na verdade. Então, tudo aquilo me fez, ao longo dos anos, né, me fez refletir muito. Mas acho que o que me fez mais pensar sobre tudo aquilo, por que eu estava fazendo as coisas, foi acho que talvez a pior situação da minha vida, que foi a perda do meu irmão. Então,
eu tenho, né, uma irmã e tinha um irmão, e ele morreu aos 14 anos. Meu Deus. Então, assim, uma fatalidade mesmo. E naquele momento eu comecei a me questionar. Na verdade, eu não comecei a me questionar. Eu comecei a questionar ainda mais Deus. Por que se ele existe de fato, por que ele deixou fazer aquilo, né? Tudo aquilo aconteceu. E, obviamente, eu nunca entendi por que tudo aquilo aconteceu e provavelmente só vou entender na glória. Mas as coisas que foram acontecendo depois começaram a me fazer refletir. Então, cada vez mais eu fui assumindo coisas. Porque eu não entrei em luto. Meu irmão faleceu. Foi o escape. E eu usei como válvula de escape o trabalho ainda mais intensificado. Então, eu trabalhava o dobro no trabalho. Na igreja. Acho que na época eu tinha o meu estágio, eu fazia faculdade à noite. Eu peguei um outro estágio, entre aspas, na empresa júnior da faculdade. Então, eu tinha 2 trabalhos, a faculdade, e ainda servia em 2 ou 3 ministérios na igreja. Meu Deus. E tudo que alguém me pedia para ajudar, extra, eu ia junto. Até que chegou o momento que eu comecei a entrar em depressão de fato. Tipo, não queria mais, não queria mais as coisas, não tava... Acho que nunca tive nenhum pensamento suicida, nada disso, mas eu me questionava muito do porquê que eu deveria levantar da cama para fazer qualquer coisa. Porque não tinha sentido. E aí precisou de um amigo meu que não era cristão, que não tinha na época... Muito pelo contrário, ele estava estudando budismo. Olha só. Mas ele era a única pessoa que eu confiava para contar sobre tudo, abrir tudo aquilo. O que estava sentindo. A minha família não sabia, até a Mayara, a gente já namorava, ela não sabia. E eu conversando com ele, ele começou a me perguntar, tipo, cara, tá, eu te entendo, mas me conta um pouco da tua rotina. Eu falei, cara, segunda-feira eu faço isso, terça eu faço isso, aquilo. E ele me olhou assim e falou, cara, tu tá fazendo coisa demais? É só tu parar pra pensar, tu não tá tendo tempo nem pra dormir, tu não tem descanso, não tem nada. Então, acho que o teu problema é dizer sim pra tudo. E quando que tu descobriu que era por causa do luto? Tu teve essa consciência ali ou é algo que você vê hoje? Porque às vezes a gente não se percebe, né? Depois de tempos que, poxa, eu acho que eu fiz isso por causa disso. Como é que foi? No começo, eu não sabia. Mas começo assim, as 2 ou 3 primeiras semanas. Depois de um tempo eu comecei a perceber. Porque às vezes vinha a tristeza e eu arranjava uma coisa para fazer. E aí depois, ao longo do tempo, as pessoas à minha volta começaram a falar, cara, mas eu nunca te vi chorar. Tipo, obviamente, os 2 primeiros dias ali, ainda sim, muito enterro, abalado, né, lógico, todas as coisas. Lógico. Mas depois daquilo, nunca mais. Mas é uma característica minha também, porque é muito, muito, muito difícil eu chorar. Então, para mim, não era nada demais, mas as pessoas falavam, cara, toma cuidado, talvez tenha alguma coisa errada. E aí eu fui juntando as coisas e meio que deixando para lá e pegando mais coisas ainda para fazer. Dei um tempo, né? Larguei algumas coisas que eu estava fazendo, mas que eu não queria fazer, que eu só tinha dito sim. Acho que essa foi uma das maiores lições que eu aprendi nesse período, foi que dizer sim para tudo não é necessariamente, né, nunca é bom. Sim, sim. Mesmo sendo dentro da igreja. Aquela coisa que quem faz tudo não faz nada às vezes. Exato. Também, né? Então, tipo, Exato. Também tem essa. E outra característica minha é que eu quero fazer as coisas, quero fazer tudo perfeito. Perfeccionista. Então... Eita, imagina fazer tudo Exato, perfeccionista. Exatamente. Vai ser impossível. Não tinha como. Mas eu dava meu jeito. Assim, preciso fazer alguma coisa hoje, nem que eu não durma, mas eu vou fazer, vou fazer bem feito, vou entregar. Então, me ajudou em muitas coisas, aprendi muitas coisas, me envolvi em muitas coisas, mas ao mesmo tempo ia me corroendo por dentro. E aí teve uma virada de chave, vamos dizer assim. Não foi o momento em que eu fui curado, eu creio, mas teve uma virada de chave que começou essa mudança. Bom, eu era parte da igreja metodista ainda, né? Era ativo, fazia parte da liderança dos jovens. E até um detalhe muito, muito curioso, que eu não lembrava disso de jeito nenhum. Eu lembrei na hora que eu cheguei aqui na igreja. Já conversei com o pastor Diego, inclusive, sobre todo esse período, mas eu nunca falei para ele, porque eu não lembrava, que eu era secretário dos jovens nessa época. Nossa, olha só que interessante. Daqui a pouco tu vai entender o porquê. Spoiler. Mas era secretário dos jovens e comecei a fazer algumas ações depois do Descende. Então, a gente teve o Descende lá em 2019. Antes da pandemia, depois veio o lockdown. Exato. Uma loucura, tipo, agora os jovens vão e, né, vão invadir. Opa, lockdown. Ninguém vai invadir nada, vai todo mundo ficar em casa. Sim, loucura. Mas eu não ia no Descende.
Eu lembro que eu tinha pagado alguma coisa, assim, ou hotel, ou passagem, para minha mãe, a minha irmã e a Mayara irem. Mas eu falei, cara, eu não vou, tenho que trabalhar, tenho coisa para fazer, vou fazer minhas coisas aqui, eu não vou. E eu lembro que do nada me deu um estalo assim, eu falei, cara, eu vou. Eu sei que não foi nada espiritual, acho que foi alguma coisa assim, como é que eu vou deixar minha, na época, namorada ir pra um lugar cheio de homem, assim, sozinha? Não, eu vou junto. Eu vou junto. Eu vou junto. Então, tu nem sabe disso, né, amor? Mas foi, acho que foi pra te proteger. Foi pra te proteger, exatamente. Mas aquele momento foi realmente a virada. Porque foi... vou voltar um pouquinho. Eu participava da igreja, mas eu não acreditava em muitas coisas do que a igreja fazia. Por exemplo, para mim, você se ajoelhar para orar, uma coisa totalmente sem sentido, que não fazia nenhum sentido. Você levantar a mão para adorar, não fazia nenhum sentido. Você pular, nada fazia sentido para mim. Para mim fazia sentido você sentar, ouvir a palavra, talvez discutir um pouquinho ali e ir embora. E é isso. Então, quando eu fui pro Descende, foi a primeira vez que eu tive esse tipo de experiência. Então, não dava, né? O local não era tão propício, não me ajoelhei, mas foi a primeira vez que eu lembro que eu adorei a Deus de verdade. Que alguém falou, tipo, agora levante suas mãos e se entregue a Deus de verdade. Eu falei, tá, já que eu tô aqui. Né? Tô aqui, não conheço ninguém, volta aqui, tá tudo certo. E era uma questão também da igreja, né? Conhecia todo mundo, então tinha vergonha de todo mundo. Naquele ambiente, não conhecia ninguém, então tava tudo certo. E ali, depois daquele momento, eu lembro que tocou aquela música Faz Chover, e foi a primeira vez que eu tive uma visão. Porque até então também não acreditava em nada disso. De novo, né? Eu vivia dentro da igreja, mas não acreditava em muitas das coisas que a gente vive na igreja, de fato. Nas manifestações do Espírito, manifestações do Espírito, exatamente. Então, naquele momento, eu lembro que eu via o que eu interpretei como anjos, porque eram fontes de luz muito fortes, que não dava para ver detalhes, mas eu lembro que tinha algumas coisas que pareciam asas, então eu fiquei, cara, eu acho que são anjos. E eu lembro que vi uma outra figura que foi para mim muito marcante, porque ela me lembrou várias coisas assim que me fizeram repensar a forma como eu repensava a Bíblia, como eu repensava a igreja, como eu repensava tudo. Que era não sei se você já viu aquela imagem de dobra do espaço por gravidade. Tipo um cone. Tá. Era mais ou menos aquilo. E era bem em cima do estádio, tava aquela figura. E o céu estava aberto. Então, tipo, era um dia que tava chovendo, tava marcando chover, mas naquele espaço, para mim, choveu. Eu conseguia ver tudo aberto e ver aquela figura assim aberta em cima do estádio. E aí, na hora que eles começaram a cantar, começou a de fato chover, só que todas as gotas, não sei como, mas eu via todas as gotas caindo, e as gotas elas eram douradas e ao mesmo tempo elas tinham todas as cores do arco-íris. Era uma imagem assim deslumbrante. Que para mim não fazia nenhum sentido, mas ao mesmo tempo era super fascinante. Sim. Então eu entendi que aquilo que eu estava vendo não era exatamente o que eu estava vendo, não eram os meus olhos, né? Era realmente uma visão. E tudo aquilo, todas as experiências, daí do nada uma pessoa do meio da multidão lá levanta uma cadeira de rodas e começa a balançar. Caramba! Meu Deus, alguém foi curado. Nossa, me arrepiei, que legal! Então tudo aquilo me fez pensar diferente da forma como eu via a igreja. Porque eu enxergava, por exemplo, a Bíblia como uma série de livros que foi escrita, foi talvez entregue por Deus, mas que foi manipulada e foi alterada pelo homem a seu bel prazer para ganhar alguma vantagem em alguma coisa. E quando a gente vê a Bíblia, na verdade, a gente leva um monte de paulada. Exatamente. Né? Tipo, meu Deus, não tem como ser pro meu bel prazer, que isso aqui é muito difícil de realizar, né? Mas era a visão que tu tinha, né? Porque eu só pegava os versículos que as pessoas me falavam. Eu não lia a Bíblia. Entendi. Então as pessoas me contavam, por exemplo, a história de Jonas. Sim. E aí, para mim, era uma baleia. Existia uma baleia que engoliu um cara dentro da Bíblia. Mas eu nunca tinha lido a história. Sim. Então, alguns exemplos. Mas eu vivi... É interessante você falar isso, porque eu vim da Batista, né? Eu filha de pastor e tudo mais. E eu também sempre ouvi todas essas histórias. José, blá, blá, blá. E eu lembro da primeira vez que me enviaram como líder na época era GDC. E aí eu disse assim, cara, como que eu vou ser líder de GDC se eu nunca li a Bíblia? E aquilo me incomodou muito numa noite anterior ao encontro. Eu disse, cara, eu vou ler a Bíblia então, porque o que eu vou levar para essas meninas, né? Sim. E aí eu abri, eu lembro que foi a primeira história que eu li na íntegra, foi de
José. E, cara, eu fiquei tão fascinada com a história de José que eu disse, cara, como que eu nunca li isso aqui antes? E foi tão impactante que eu cheguei lá pra contar pra elas algo que eu achei que era novidade pra todo mundo. E elas sabiam muito mais de Bíblia do que eu. Não, tipo, muito mais, tipo assim. E aí eu aprendendo com elas e foi uma troca tão gostosa, mas tipo assim, cara, que eu lembro exatamente dessa chave que virou. E eu nunca mais parei de ler a Bíblia exatamente. Eu queria sentir de novo, tipo, cara, todas aquelas histórias, qual é realmente a íntegra delas? Cara, que loucura é isso aqui, né? E pra mim foi... É maravilhoso. Eu tive a mesma experiência, só que ao contrário. Eu me senti um impostor. Olha. Porque, realmente, eu tinha acabado de assumir a liderança da mocidade na época e eu nunca tinha lido a Bíblia. Caramba. Assim, beleza, li um versículo, outro solto, mas nunca tinha lido uma história inteira, nunca tinha lido nada de fato. Sim. E aí, quando me colocaram naquela posição, e foi por votação, porque tudo lá era votação, Sim. eu falei, cara, não posso fazer isso aqui. Porque eu não sei nada sobre a Bíblia, não sei orar, não sei nada. O que eu vou fazer na frente de... Exatamente. Então, Que passou um loucura. tempinho, eu falei, gente, não dá pra mim, eu não sou líder, não quero. Sim. E saí. Porque deu um peso. Porque deu um peso. E isso aconteceu várias outras vezes da mesma forma. Porque eu estava num ambiente onde as pessoas, todo mundo à minha volta lia, todo mundo orava, talvez não com uma frequência super, ultra, mega, assim, mas todo mundo tinha algum hábito nesse sentido e eu não tinha nenhum. Mas eu sempre acabava numa situação onde, lidera tal coisa, puxa tal coisa. Eu ficava, gente, não posso. Eu não posso puxar nada, não posso liderar nada, não quero, obrigado. Mas no Descend, isso realmente mudou. Porque quando eu voltei, eu era secretário nessa época, já não era mais líder, mas eu voltei com uma cabeça muito diferente. Porque eu entendia a igreja de uma forma... não como um ambiente onde um clube de pessoas que se reunia para falar todo domingo sobre algum assunto, mas sim como pessoas realmente agindo como propagadores da palavra de Deus, como propagadores do reino. E comecei a querer fazer isso meio que intuitivamente, né? Tipo, uma coisa que começava a fluir de dentro para fora. E aí começaram a acontecer várias coisas. A gente... Essa própria questão de nunca ter lido a Bíblia começou a me incomodar. Então eu comecei a incomodar os jovens pra gente fazer um devocional, porque a gente não tinha. E eu falei pra eles, gente, vamos fazer um negócio assim então. A gente lê a Bíblia, interpreta e grava um videozinho de 1 minuto. E aí a gente posta no Instagram e compartilha com todo mundo. E aos poucos a gente vai aprendendo. E aí a Mayara até me perguntou alguma coisa assim, cara, mas como é que a gente vai fazer isso? E eu lembro que eu falei exatamente essa frase pra ela. Fake it until you make it. Que é, finja até você conseguir fazer. E aí, naquela época, eu fiquei, cara, isso tá muito errado. Mas ao mesmo tempo eu sabia, se eu não começar, mesmo que seja fingindo, nunca vou começar. Nunca vou começar. Então, tudo aquilo mudou, até que chegou um ponto que eu, ainda na liderança, fazendo parte da liderança da igreja, na parte dos jovens, eu participei de uma reunião da igreja em que o pastor falou alguma coisa que eu não concordei. E eu fui questionar, porque era natural, sempre questionava. E ele me soltou uma frase que aí realmente deu estalo. Eu falei, cara, tem algo errado e acho que talvez eu esteja no lugar errado. Porque ele me olhou e falou assim, Cleiton, sei que tu tem teu jeito diferente e tal, mas assim, a gente precisa fazer as coisas aqui na igreja dessa forma. E aí eu parei e olhei em volta. Tipo, realmente, tava todo mundo na reunião, todo mundo com seus 35 mais, eu o único 20 e pouquinhos ali, todo tatuado, com a blusa toda florida, uma bolsa transversal pendurada. E eu fiquei, cara, talvez não seja realmente o lugar que eu deveria estar. Não porque a igreja é errada ou qualquer coisa assim, muito pelo contrário. Eu sou muito grato a Deus pela Metodista e tudo que você viveu ali. Tudo que eu vivi lá, tudo que eles fizeram pela minha vida e pela minha família. Mas realmente não era mais meu momento de estar lá. O ciclo já não era mais. O ciclo estava se encerrando, mas eu não sabia. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, foi, assim, para nós pareceu até uma provisão de Deus, porque tanto eu quanto a Mayara, a gente estava muito incomodados de estar ali. A gente sentia que não era ali e a gente pensou, agora que a gente não precisa mais ir ao culto, porque não tem mais culto presencial e a gente não está mais na escala, a gente pode visitar outras igrejas. E aí, mesmo que online, né? Então a gente começou a assistir os cultos de algumas igrejas, se identificou na época bastante com a Mais de Cristo. A gente foi para lá, ficou acho que 1 ano na sede.
um ano ou 2 Mais ou anos na menos sede. isso. Quando vocês chegaram, vocês já tinham uma estadia lá, é Exato. verdade. E aí lá na sede também teve várias coisas. Eu descobri que eu nunca tinha sido batizado. Caramba! Tipo assim, como assim? Exatamente. Tu liderava todas aquelas coisas e não tinha sido batizado. Porque é um conceito diferente para metodista. Eu não conheço. O meu marido com certeza já sabe disso, mas para mim foi uma novidade, para eles pode ser também. Provavelmente. Mas a metodista entende que o batismo de crianças ele é um batismo igual o válido. católico, entendi. Exato. Perfeito. Então eu tinha sido batizado como criança, mas tudo nunca... certo. Eu acho que quando adolescente eu fiz uma confissão de fé. Simplesmente fui na frente da igreja e falei, não, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, mesmo que aquilo tivesse sido só da boca para fora. Assim. Então lá me batizei, tive mais algumas visões, que eu nunca... Foi no Descende, eu nunca mais imaginei que isso ia acontecer de novo. Mas eu tive lá na sede, mas isso já era depois da pandemia, tudo. Mas nesse período também eu tive a minha primeira experiência de leitura e oração de verdade. Porque eu ainda estava vivendo o processo ali da depressão, assim, mas eu entendi aquilo como também estar no lugar errado em questão de trabalho. Então eu comecei a acordar, eu não lembro porquê, mas foi algum propósito que eu fiz com Deus, que eu acordaria todos os dias 5 horas da manhã, ia ler a Bíblia e orar, mesmo não sabendo como fazer aquilo. E eu fiz isso acho que uns 2 meses. Caramba. E eu desisti. Eu falei, Deus, fiz o que eu tinha que fazer. Aqui é o meu máximo. Aqui é o meu máximo. Não consigo fazer mais do que isso. Então, assim, não vou mais orar, não vou mais fazer nada. E aí é contigo. Se tu quiser que eu fique lá, eu vou ficar. Se tu quiser que eu saia de lá, eu vou sair. A única coisa que eu te peço é, se é para eu ficar lá, me mostra o que eu tenho que fazer lá, porque eu não entendo. Aquele ambiente não faz sentido para mim, nada faz sentido para mim. E aí deu, acho que umas 2 semanas, veio uma proposta de uma empresa totalmente aleatória, do nada. Sim, mas uma empresa que eu já conhecia, uma empresa que eu tinha gostado muito. Eu acho que foi num evento, vi um stand deles, falei, cara, trabalharia nessa empresa. E é engraçado porque o meu sonho, de muito novo, sempre foi sair do país, morar fora. Queria muito ir para os Estados Unidos, depois queria muito ir para o Canadá. E quando eu comecei a pensar sobre sair da empresa que eu estava, eu pensei, cara, talvez esse seja o momento de sair do país. E aí Deus me mandou um trabalho, uma empresa que não era brasileira, que é uma empresa americana, mas que eu trabalharia remoto daqui. Então, aquilo foi, assim, ninguém entendeu nada, porque realmente veio do nada. A proposta, tudo, todo o processo, ele, para mim, até hoje ele não faz muito sentido, porque eles buscavam uma série de qualificações que eu não tinha. E tu conseguiu a vaga. E eu consegui a vaga. Tinha, assim, uma série de qualificações técnicas que eu não tinha. Mas eu tinha algumas qualificações que eram interpessoais que eles valorizaram muito mais do que a técnica. Que legal. Tanto é que, depois acho que de 1 ano que eu já estava na empresa, alguém me falou, cara, quando você entrou a gente não tinha uma vaga para te encaixar. Mas a gente gostou muito de ti e queria te colocar para dentro. Então a gente criou uma vaga. Cara, sobrenatural. Me disse, não é, né? Não. Totalmente. Totalmente. E até as pessoas com as quais eu trabalhava antes ficaram assim, gente, não deixa ele sair, ele não pode sair daqui. A gente precisa dele aqui. Prende ele. Tipo isso. Né? Eles falaram, faça uma contraproposta. E aí eu lembro que eu tinha aberto o valor que a empresa me ofereceu. E o meu gerente só me olhou e falou assim, cara, vai lá, Deus te abençoe, boa sorte. Tinha uma vantagem, assim, porque ele era meu padrinho de casamento. Então, ele entendeu a situação e falou, cara, vai. Mas as outras pessoas da empresa não entenderam e começaram a cobrar ele. E aí ele simplesmente olhou para ele e falou, gente, ele tá saindo daqui para ganhar mais do que a gente ganha. Então, não tem o que a gente oferecer, ele tem que ir. E fui. Tô até hoje nessa empresa. Mas da parte espiritual também mudaram muitas coisas. Porque nesse momento, aí a gente já estava vivendo na Mais de Cristo, a gente já estava vivendo várias coisas e, sem querer, do nada, caiu uma empresa no meu colo para eu ser sócio junto, uma empresa aqui na Palhoça, que foi o que me trouxe para a Palhoça, no final das contas. E eu lembro que eu ficava todos os dias, eu vinha, eu saía... Não era do Pão de Queijo, uma coisa assim? Exatamente. Eu acho que era, né? Eu lembro de conhecer vocês, acho que nessa época. Exato. A gente acho que tinha recém-mudado para cá, quando a gente se conheceu. Porque eu morava no Floresta, lá em São José, e eu vinha todos os dias aqui para Pedra Branca. Todos os dias. E aí a gente começou a se incomodar com isso, porque eu saía todo dia, ficava longe.
E a Mayara tem uma tia que tinha um apartamento aqui e que estava vago, assim, por sorte, era aqui na Pedra Branca. E eu falei, cara, eu não quero morar na Palhoça, eu não gosto da Palhoça, não quero ir pra Olha lá. o preconceito com a palhocinha. Exatamente. Mas quando a gente se mudou para cá, tudo mudou, todas as coisas mudaram. Porque eu passei a não querer mais sair da Palhoça. A gente conheceu a Mais de Cristo Palhoça, onde a gente se conheceu. Conheci o pastor Diego, todo o pessoal que recebeu a gente ali foi, assim... Um tempo muito gostoso. Provisão de Sim. Deus, de fato. Sim. E ali eu comecei a me questionar sobre coisas que eu não me questionava antes. Então, eu lembro que eu tinha muitos argumentos sobre o porquê não acreditar 100% na Bíblia. Eu tinha muitos argumentos sobre o porquê não acreditar, não na Bíblia como história, mas no texto. Então, eu acreditava que a Bíblia era real, as histórias que estavam ali eram reais, mas que provavelmente elas não eram daquela forma, que elas tinham sido modificadas. E aí eu comecei a pensar sobre coisas do meu dia a dia. E aí, mesmo nível de reflexão lá do começo, né? Se no início era o verbo, então existia um começo, quem era Deus? Eu comecei a me perguntar coisas assim, por que eu acredito no tempo? Porque, assim, eu não tenho como provar que o tempo existe. É a gravidade, né? Tipo, você acreditando ou não, se jogar Exato. alguma coisa vai cair, né? Mas a gravidade ainda é mais fácil, porque se eu me jogar no prédio, Vai cair. eu vou cair. Mas o tempo é uma coisa que eu fiquei pensando por muito tempo. Mas eu sabia, o tempo existe, o tempo está aqui, ele, querendo ou não, ele está muito envolvido com a nossa vida, mas eu não consigo provar que o tempo existe. Quem criou? E nem que de quem criou estava correto. E que nem que foi manipulado. Então, esse tipo de pensamento começou a permear, assim, e eu pensei, cara, talvez meu problema não seja de acreditar ou não nas coisas, mas sim de não estar pesquisando, não estar estudando o suficiente. E aí eu comecei a... aprofundar. Não talvez? A gostar, mas a, por curiosidade, me aprofundar. Legal. E aí, com isso, várias coisas foram acontecendo, experiências, até mesmo uma coisa que, para mim, eu vou confessar para ti. Para nós. Pra todos. Eu sempre achava, assim, que era um pouco de esquizofrenia das pessoas. Aquela história de, porque Deus me chamou. Eu ouvi a voz de Deus. Você falou, cara, não tem como. Sim. Você ouviu a sua voz ali interior e tal, até o dia que eu ouvi. Uau. E eu lembro que quando eu saí da Metodista, eu meio que fiz um combinado comigo mesmo, de que eu não ia servir em nada. Não ia voltar para esse lugar de ativismo. Exato. Eu falei, cara, eu vou ser um membro da igreja, eu vou ir lá, vou participar, vou levantar no final do culto e vou para casa. Eu não quero servir em nada, e é isso. E aí, vários cultos mesmo. Eu lembro, assim, eu não lembro por quê, mas vários cultos, alguma coisa no som me incomodava. Mesmo o som estando tudo certo, perfeito. Sim. E aí vinha uma voz na minha cabeça falando, volta pro som. E eu ficava assim, cara, nada a ver, tô maluco. E assim, foram vários cultos, vários, assim, uns 2 meses de culto, que quase todo culto vinha essa coisa assim, volta pro som, volta pro som. E um dia eu falei, cara, tá bom, Deus, tá bom. E foi perguntar. É que eu volte, eu volto. E aí, nesse momento, resolvi voltar pro som, aí acho que foi logo que eu conversei com o pessoal e tal, disse que eu queria servir no som, expliquei para eles que eu já tinha servido por muitos anos e tudo mais. Eles me disseram, gente, é de Deus mesmo que a gente estava precisando. Porque não tinha ninguém, sim. Foi um período bem crucial ali. Mas eu acho que foi alguns cultos depois, teve um Fire. E aí, nunca tinha conversado com o pastor Diego, nada, assim. Acho que eu tinha visto ele em alguns cultos, talvez numa live ali, mas nunca tinha conversado. A gente chegou no Fire, ele chamou a gente pra dentro ali junto com os líderes, e eu fiquei, cara, eu já olhei estranho. Ele errou. Eu já olhei estranho pra mim e falei, cara, o que a gente vai fazer lá? Mas tá bom, beleza. Fui lá, cumprimentei todo mundo e tal. Todo mundo ficou me olhando assim também, tipo, cara, o que tu tá fazendo aqui? Eu fiquei, realmente, o que eu tô fazendo aqui? Não sei. Ele me olhou e perguntou assim, mano, tu se identifica mais como líder ou como professor? Eu... Aleatório, assim, nunca tinha conversado com ele. A gente nunca tinha conversado. É bem meu marido, vai, e aí? Eu falei, olha, eu não sei. Talvez professor, não sei. Eu falei, eu sou líder no trabalho, já fui líder algumas vezes, mas acho que o que eu gosto muito é de ensinar as pessoas a como trabalhar, como fazer as coisas e tal, então acho que professor dele. Mano, eu senti isso mesmo quando eu te vi a primeira vez. E morreu o assunto.
nunca mais a gente se falou assim por um tempo e eu fiquei, gente, o que está acontecendo? Hoje, obviamente, eu entendo que era uma preparação, algumas confirmações, mas na época eu só achei, tipo, maluquice. Eu lembro que eu pensei, cara, eu acho que esse pastor, ele não é bate muito bem. certo. E eu acho que não mesmo. E aí, a partir disso, assim, desencadeou várias coisas. Foi onde a gente conheceu o Compaixão em Movimento. Sim. E onde eu me encontrei trabalhando, porém sem ser ativista, fazendo as coisas para a obra de Deus. Com um propósito, com um propósito agora, né? exatamente. Então vamos para o nosso texto de hoje, que está lá em Isaías 1. Passa rápido, tu Passa acha que não ia ter rápido, nada para contar, né? Exato. Isaías 1, versículo 13, que diz o seguinte: Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Porque esse versículo tem tudo a ver com a tua história, Exatamente. né? Tá bem autoexplicativo. Era exatamente o que eu vivia. Então eu vivia dentro da igreja, eu vivia fazendo as coisas, mas nunca fazia nada para Deus. Então acho que tem um período agora de talvez 4, 5 anos em que isso passou a ser verdade. Que eu cultuo, que eu faço as coisas, mas com um propósito de verdade. Aleluia. E agora, para a gente poder encerrar de fato, hoje você está como o líder dos secretários da Igreja Compaixão, né? Conta brevemente aí como que está sendo para você essa nova estação. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo que é o maior desafio da minha vida dentro da igreja, é uma das fases que eu estou mais tranquilo, que eu mais estou confiando de que vai dar tudo certo. Porque acho que é uma das primeiras vezes na minha vida eu não estou fazendo alguma coisa porque eu acho que eu sou capaz, mas sim porque eu confio que é Deus que está fazendo e eu só estou ali para o que Ele pedir para eu fazer. Disponível, né? E hoje eu até usei a palavra errada, desculpa, não é líder dos secretários, ele é o presbítero dos secretários. Que alegria poder ouvir toda essa história. Eu creio que, assim como você, muitas pessoas viveram, e eu fui uma delas, né? E que agora a gente pode ressignificar para uma nova história em Cristo de forma saudável, de uma forma realmente bíblica, de uma forma realmente que Cristo nos criou para ser, como discípulos, como filhos dele. Obrigada, Cleiton, por essa história incrível. Espero que daqui a pouco tenha a parte 2, porque eu acho que ficou muita coisa para contar aí. Resumi bastante coisa. Né? E obrigada a você por assistir até aqui também. E eu espero você no próximo Tete a Tete. Deus abençoe você.